pode ocorrer variações. O mais importante é lembrar, para fortalecer um elemento, a mãe do elemento deve ser tonificado e o dominador deve ser sedado ou drenado. Agora, de onde você vai tirar os pontos do elemento mãe ou do elemento dominador? Pode ser de qualquer um dos meridianos. Não necessariamente tem que ser bem próximos. Vou dar outro exemplo. Eu quero tonificar fígado. Fígado é madeira. Mãe de madeira é água. Então, vou escolher pontos água, usando tonificação para fortalecer o fígado. Os pontos água podem ser aqueles mais próximos, tipo F8, BB43. Na sequência dos mais próximos, temos R10, B66, ou então qualquer outro ponto água dos Shu antigos. Fígado é madeira. Quem domina madeira é metal. O fígado pode estar deficiente porque metal está em excesso. Então, pode ser útil sedar metal. Quais são os pontos? Ponto metal do próprio meridiano, F4. Ponto metal de metal, P8. Ambos em sedação. Vou fazer o contrário. Fígado está em excesso, vou sedar fígado. Fígado é madeira, elemento fídio, drenador é fogo. Então no ciclo Shen eu vou sedar F2, que está no próprio meridiano, ou na sequência sedar C8 ou CS8. O fígado está em excesso, pode ser por falta de supervisão. Então preciso aumentar a dominância. O dominador é metal. Posso tonificar F4, ponto metal de fígado. P8, que é ponto metal de meridiano de metal. Ou então BP5, que também é ponto metal. Ou então os pontos metal C4, CS5 em tonificação para inibir o excesso de fígado. Raciocinando desta forma, a técnica de 4 pontos pode ser ampliada para 5 pontos, 6 pontos, desde que o estímulo tonificando, drenando, esteja de acordo com a regra mãe e filho e com os efeitos do ciclo de dominância. Agora,
vem a pergunta que não pode ser calada. Por que usar técnica de 4 pontos? Como? Quando? Quando você usa a técnica de 4 pontos, 5, 6 pontos, visando tonificar ou drenar apenas o meridiano e seu órgão ou víscera correspondente, você precisa ter certeza de que esse meridiano é o principal culpado, ou por estar na constituição do indivíduo, ou é o meridiano mais perturbado, ou então é o meridiano responsável por desencadear todo o quadro clínico atual do paciente. Vou dar um exemplo muito interessante. Artigo publicado no Jornal Americano de Acupuntura, em 1976, por um psiquiatra alemão, tratando problemas psicossomáticos com base na acupuntura. Ele tratou 1.052 pacientes, aplicando diagnóstico da medicina tradicional chinesa, pulsologia radial, e dividiu os pacientes em Yang e Yin, isto é, excesso ou deficiência, usando termos modernizados de neurose e astenia. O autor apresentou a sequência de pontos e das condutas dessa primeira sessão. Ele disse que nas primeiras sessões ainda não conhece bem o paciente. Então, pacientes com deficiência, ele usou IG4, CS6, 77, B54 ou B40, VB20, bexiga 23. Se o paciente estiver em Yang, que ele chama de neurose, BB20, BG20, Intang, IG4, C7, BB34, E40, F3. Pode observar que ele usou pontos energéticos gerais. No caso aqui, na astenia, para dar mais energia, acordar, ou no caso de neurose, para acalmar, sedar o fígado, sedar a vesícula. E além disso, ele aplicou a auriculoterapia nas 2 orelhas, até com agulhas de ouro. Shenmen, rim, estômago, coração, occipital. E claro, mais alguns pontos sintomáticos. E assim o paciente retorna com melhoras. Agora vem a terceira e a quarta sessão. O médico psiquiatra deixou os pontos sintomáticos, aqueles pontos energéticos, a auriculoterapia, passou a aplicar o que ele chama de técnica do pequeno constitucional, utilizando pontos Luo de conexão ou pontos Yuan fonte. Vejam bem, ele ainda não está trabalhando com 5 elementos. Os pontos Luo e Yuan fazem equilíbrios entre meridianos acoplados dentro de cada elemento.
não está mexendo ainda no ciclo Shen e ciclo Kan dos 5 elementos. Da quinta sessão em diante, o médico acupunturista já conhece bem o paciente, já realizou um bom diagnóstico energético, ele passou a realizar o esquema que ele chama de grande constitucional, já usando pontos Shu antigos, os 5 elementos, os pontos de assentimento e os pontos de alarme, focando apenas um dos meridianos. Segundo o autor, você tratando o desequilíbrio principal, todas as demais perturbações vão se equilibrar juntas, porque todos os 5 elementos estão conectados entre si, segundo as funções do ciclo Shen e do ciclo Kan.